Muitas extinções de espécies ao longo da história da evolução do planeta e decorrentes de cataclismos, né? E hoje a gente sabe que todos esses processos foram importantes na evolução da biodiversidade, na evolução da complexidade. Só que quando é feito pela natureza, a gente observa que a biosfera, mesmo quando ocorre uma extinção de animais grandes ou plantas, os micróbios não são extintos. E eles estão sempre aí, eles estão em todas as partes. E os seres mais simples, né? E aí quando ocorre, alguns animais sobrevivem, eles começam a evoluir e geram uma complexidade que é importante para o mundo confortável que nós temos hoje. Então, o conforto planetário que nós apreciamos na Terra é completamente desconhecido em outros corpos celestes. E a gente conversa com os astrofísicos e eles vão confirmar isso. Quer dizer, o que você tem em outros corpos celestes, não estou falando de estrela, estrela é Sol, né? 5.000 graus de temperatura à superfície, é um lugar totalmente impensável para existir um nível de organização que você precisa para ter vida. Mas estou falando de planetas do nosso sistema solar, planetas de outros sistemas solares que estão sendo encontrados agora aos borbotões, não é? E tudo que se encontra é como os nossos vizinhos mais próximos, Vênus e Marte. Vênus tem 400 graus de temperatura à superfície, você frita um ovo assim instantaneamente numa pedra em Vênus, né? Chove ácido sulfúrico lá, em suma. Não tem oxigênio, não tem água. Marte é menos 83 graus, se não me engano, e tem gás sulfídrico na atmosfera, cheira ovo podre. Então, a Terra é um oásis completamente impensável em termos geofísicos, porque a geofísica de uma formação de um planeta leva, se for só geofísica, leva à formação de um mundo onde impera a violência, no conceito nosso de violência. Para os planetas isso é um normal. O que nós temos aqui, uma faixa, temperatura média de 14 graus a nível planetário, variação de poucas dezenas de graus para cima e para baixo na maior parte do planeta, oxigênio na atmosfera, tudo, a água, a umidade, filtro contra radiações perigosas, etc., é uma impossibilidade estatística ou probabilística de você imaginar outros planetas. Então a Terra, hoje, o que era antes hipótese de Gaia é teoria, porque a comunidade de cientistas da Terra, na qual eu me incluo, já tem elementos e demonstrações e inclusive na matemática e na física de que a biosfera é a principal responsável pelo ajuste fino de condições climáticas no planeta. Então, mesmo quando ocorreu nos passados cataclismos, eles foram ao longo dos milhares, ou às vezes em alguns casos milhões de anos, foram totalmente recuperados pela biosfera. E essa capacidade de recuperar uma flutuação, a gente vê hoje, por exemplo, na Amazônia. Em 2005, teve uma seca poderosa que foi a maior em 100 anos. Em 2010, 5 anos depois apenas, teve outra seca que foi mais forte que a de 2005 e mais abrangente. E afetou a floresta? Afetou. As imagens de satélite mostram, teve muita mortalidade de árvores e estragos mesmo. Em alguns lugares afetou mais por causa da influência antrópica, né, do ser humano, que faz fogo, tal, a floresta estava seca, o fogo entrou na floresta, o que não teria acontecido se não tivesse gente lá botando fogo. Mas, de um modo geral, a região que a gente chama de floresta pristina, ou floresta não perturbada, floresta Oceano Verde, a gente tem chamado ela de Oceano Verde, essas regiões estão lá se recuperando. Demoram alguns anos, às vezes algumas décadas, mas se recuperam. Então eu tenho chamado a floresta amazônica de o colchão verde. Por quê? Porque amortece. Ela tem uma capacidade, ou podia chamar também de amortecedor da suspensão do veículo, né? O buraco na estrada essas oscilações climáticas que ocorrem, né, a nível planetário, por uma ou por outra razão, e o amortecedor absorve o impacto daquele buraco, e a floresta ela tem 1001 estratégias para absorver esses impactos.
Aí as pessoas me perguntam muito sobre São Paulo, né? Qual a relação? Se você leu o relatório, você sabe que esse relatório é sobre a Amazônia, não é sobre São Paulo. Não fiz um estudo sobre São Paulo, fiz sobre a Amazônia. Tem ligação com São Paulo? Claro que tem. E a gente sugere essa ligação ao dizer que São Paulo está na faixa dos desertos, que teria aqui, tem a circulação de Hadley, que poderia colocar uma subsidência de ar seco aqui, e que não seria uma coisa totalmente impensável dessa região ser desértica, não fosse, e o trabalho do Marengo de 2004 mostra isso, não fosse essa circulação de ar úmido que sai da Amazônia, bate nos Andes, faz a curva no Acre e vem para cá nos meses de verão. Imagino que essa umidade que está chegando agora aqui, nós estamos em novembro, já esteja contendo essa umidade que vem lá da Amazônia. Então essa é a única ligação que eu faço no relatório, que essas regiões aqui estariam se beneficiando, isso está na literatura, não é imaginação minha, desse fluxo de umidade que a floresta bombeia do oceano, mantém e entrega, né? Exporta. Hoje, na verdade, você tem um padrão de circulação, de formação de chuva e tal. Esse processo pode ser profundamente alterado, porque já que é um processo caótico, ele pode tomar rumos que... Então na visão, digamos assim, mais meteorológica, eu não sou meteorologista, eu sou cientista da Terra, né? E me perguntaram isso outro dia e eu coloquei com muita tranquilidade, assim, que a meteorologia conhece muito da atmosfera e atua muito na atmosfera, mas o sistema terrestre tem outros compartimentos. Tem a biosfera, tem a litosfera e tem a hidrosfera. São os 4 compartimentos grandes. E a ligação entre eles é muito importante. E agora a gente vê muitos meteorologistas se aprofundando nos outros compartimentos, mas normalmente isso não era parte do currículo, né, da meteorologia. E eu tenho feito essas ligações, em grande parte porque a minha especialidade é ciência da Terra. Então as conexões são importantes. E uma conexão que é muito importante, que agora sim está sendo absorvida nos modelos meteorológicos, mas antes não era, é a própria vegetação, né? A vegetação tem um papel essencial nos continentes para manter o ar úmido, para dissipar a energia dos ventos e ao mesmo tempo para produzir aquela tração de larga escala que faz com que os ventos entrem e tal. Então tem algumas novidades aí e essas novidades estão publicadas, portanto eu refleti elas no relatório. A pergunta que você fez, para ser respondida, ela precisa levar em consideração esses vários pontos de vista, né? Então, no caso da meteorologia convencional, que muito observa os padrões, e aí os padrões são capturados em termos observacionais, matematicamente e estatisticamente, que eu quero dizer, dentro de um modelo computacional, e o modelo é ajustado para reproduzir exatamente aquele padrão da melhor forma, e vão ajustando, até que fica muito bom o modelo. Se os padrões se mantêm, esses modelos são preditivos, ou extrapolativos, vamos dizer. E eles conseguem, como no passado acontecia, conseguem antecipar comportamentos que estão se repetindo. O problema desses modelos, e não é só aqui da América do Sul, é um problema de modelos ambientais que usam essa estratégia chamada modelos numéricos, né? Desenvolvidos em cima de conjunto de dados, é que se o padrão mudar radicalmente, ele já não consegue mais prever. Então, e é o que a gente tem visto. Então você pega, por exemplo, os modelos do CEMIPS 4, que foi do relatório de avaliação do IPCC de 2007, em relação ao derretimento do Ártico, eles previram algo que aconteceu muito tempo antes do que estava previsto. Aconteceu, né, o derretimento lá foi muito mais rápido e tal. Então, por quê? Porque o modelo tinha uma observação de padrão de derretimento, formação de gelo e tal. E surgiu uma situação nova. Então, isso que eu queria saber. A gente até entrando numa outra situação caótica, esse caos está se reordenando de uma outra maneira?
Então, você está pegando... Tem essa percepção dentro... Você está pegando Lorenz. Lorenz foi um pioneiro na teoria de caos e influenciou muito a meteorologia. Eu estou participando de um grupo que já vai para outro caminho. Ela não dá tanta ênfase para o caos e dá mais ênfase para as leis físicas mesmo. E nas leis físicas, se você soltar uma massa aqui, ela vai sempre cair por causa da força da gravidade. E esse é só um exemplo, né? Não tem caos aqui envolvido. Não tem momento que você solta uma caneta aqui e ela sai flutuando. Vocês são newtonianos mesmo. Não é nem newtoniano, é físico. Você pode ir lá na física de partículas, que é muito além do newtoniano, na relativística e na mecânica quântica, e tem, por exemplo, o princípio de dualidade, o princípio de incerteza, são processos de funcionamento físicos, mas que tem uma lógica. A dualidade de partícula-onda tem uma lógica bem estabelecida, não é algo que... Se bem que o próprio caos, hoje se fala de caos determinístico, não é? Que é em inglês a gente fala oxymoron, né? Que seria uma coisa um pouco paradoxal. Se é caos, como é que pode ser determinístico, né? Aí você começa a suspeitar que o caos está nas escalas. Então, se eu olho o padrão das folhas no chão de uma floresta, eu digo que é caótico o arranjo dessas folhas. Mas se eu pudesse ir lá e ver a queda de uma folha e olhar molecularmente o que está acontecendo, eu podia prever onde vai cair aquela folha por causa das leis físicas. Da mesma forma, se a gente sobe num avião, não existe uma probabilidade da asa dar sustentação ou não dar. É lei física que está determinando. O seu relatório coloca isso na questão da árvore como um ser tecnológico. Como a tecnologia da Isso, não é caótico. É uma visão pragmática sobre a visão não é pragmática. É uma visão, vamos dizer assim, física. Física. Pragmático me lembra, eu inclusive coloco isso como um dos maiores problemas que nós temos, é o pragmatismo. Porque eu resolvo um problema e estou feliz. E às vezes eu resolvo esse problema com pragmatismo e crio muitos outros. Que é o caso, eu desmato aqui e tenho a terra para plantar soja, ou para criar gado. E tem a madeira ainda, tal. E aí eu estou criando um problema no ciclo da água. Então, por isso que eu proponho voltar à abordagem de Humboldt, que é o holismo, que é olhar as coisas em conjunto. E aí usar a nossa capacidade reducionista para focar e conseguir fazer coisas em grande profundidade, mas guiado, não solto, né? Então, voltando só para completar a história do caos, não do caos, mas da questão da circulação, essa teoria que eu ajudo a desenvolver, que eu participo e tal, que é a teoria da bomba biótica, ela escreveu as equações sobre digamos assim, a equação que explica a condensação da água na atmosfera e os efeitos associados. Tá? Então, segundo a revista que decidiu publicar, e foi bastante controverso, essa nova física que o nosso grupo desenvolveu, ela basicamente implica que os livros básicos de meteorologia têm que ser reescritos. Tá? Por quê? Porque a gente, explicado com as mãos, você tem uma parcela de ar aqui, esse ar que está na minha frente, ele tem uma certa quantidade de vapor de água nele, sei lá, 1%, depende da saturação, da temperatura, obviamente. E se eu condensar esse vapor que está aqui, intuitivamente, fisicamente, de acordo com a lei dos gases, o que vai acontecer é um colapso de volume. E essa área vai diminuir a pressão aqui. Tá? Na meteorologia, de acordo com o que está dentro do coração dos modelos meteorológicos, tal, esse processo de condensação é visto de outra ótica. Ele é visto como a água, ao evaporar, ela absorve energia térmica, não é? Que é o caso da energia de vaporização. Quando ela condensa, a suposição é que essa energia é liberada, chamado calor latente de condensação. E essa energia liberada foi assumido que toda a energia liberada térmica é fóton, né? É infravermelho. Que todos esses fótons que saem do processo da condensação iriam atingir moléculas de gases que estão em volta, iria aquecê-las
E no aquecimento dessa calor sensível, né? No aquecimento elas iriam expandir. Então, o que nós falamos na equação 34 desse artigo que saiu publicado é o reverso. Quando ocorre a condensação, sim, tem uma parte da energia que é liberada como calor, mas é só uma parte. A maior parte é liberada como trabalho, que é outra forma de energia. Não é calor. Calor é a vibração das moléculas, e que saem os fótons. E energia pode ser também liberada como trabalho, que é uma energia mecânica. E essa energia mecânica é pressão. E aí, obviamente, se desenvolveu isso ao ponto dessa teoria dar suporte para a teoria anterior da bomba biótica, porque aí dá o suporte físico. E aí o que significa isso? Significa que quando ocorre a condensação na atmosfera, você tem um rebaixamento. Quanto mais condensação, mais rebaixamento de pressão local. Explica furacões, explica tornados, explica circulação na Amazônia. Tinha muitos paradoxos antes com o paradigma anterior da meteorologia. Com essa nova física, e é física, não é estatística, não é teoria do caos, é física, explicação física. Com essa nova física, muitas coisas passam a ser lógicas. Por exemplo, como é possível na Amazônia que a superfície da floresta, e a gente tinha torres lá, e dá para ver isso em imagem de satélite, é sempre mais fria, alguns graus, do que a superfície do Oceano Atlântico, de onde vêm os ventos alísios. Tá? Então, no paradigma convencional da meteorologia, uma superfície quente tem sempre baixa pressão sobre ela, e uma superfície fria tem alta pressão. Então, na Amazônia, os ventos que sopram de uma superfície quente, aqui Atlântico, para uma superfície fria, a Amazônia está indo contra a ladeira. Tá, é um paradoxo. É que nem os carros lá em Minas Gerais que sobe sozinha na banguela a ladeira lá. Deve ter um magnetito lá embaixo que puxa o carro para cima. E essa é uma questão que eu já vinha levantando há muitos anos, isso para os colegas, familiares inclusive e tal. E as explicações nunca foram satisfatórias. Falaram, não, mas é que tem muita evaporação na Amazônia. Eu falei, mas evaporação não é calor sensível. Abaixo o calor sensível. Esfria, por isso que é mais frio. Mas não expande. Você precisa de expansão para a parte de buoyancy, que é a flutuabilidade, que é o paradigma básico da meteorologia, para funcionar essa lógica. Porque aí para baixar a pressão aqui. Né? E se está mais frio, como é que baixa a pressão? Não batia. Quando chegou essas novas equações, aí bateu, claro, porque você tem uma quantidade de condensação tão grande, a maior parte da energia latente de condensação é liberada na forma de trabalho, portanto pressão, né, pressão negativa, e o resultado disso é que acaba baixando a pressão sobre a Amazônia independente da temperatura de superfície. Tá? A temperatura de superfície é importante para o processo de evaporação, porque é a transformação da energia solar em energia de vaporização. Mas aqui em cima, claro, tem a baixa temperatura, porque conforme vai subindo na atmosfera vai baixando. Chegou ao ponto que isso está sendo comprometido? Essa nova física, isso... Não, então, aí tem uma implicação muito importante. Os modelos meteorológicos que são feitos em cima de dados, são modelos ajustados, construídos, são modelados em cima de observações, eles, nas previsões feitas aqui para a circulação na América do Sul, duas coisas importantes. Uma, que os ventos alísios, se você... a gente podia até falar de vento geostrófico, né? Mas vamos falar de uma linguagem que as pessoas entendem. Os ventos alísios, que na meteorologia convencional são... o fluxo deles para dentro da América do Sul é atribuído à circulação planetária. Vamos falar assim, circulação inercial, né, de massas de ar. Ele entra na América do Sul carregando aquela umidade do oceano. Né? Porque o oceano está evaporando, então esse ar vai carregando, é que nem uma correia transportadora. E os ventos baixos, né? Os alísios são ventos baixos, de superfície. Eles entram na América do Sul carregando essa quantidade de umidade
E, segundo os modelos, mesmo que você tirar a floresta, eles vão continuar entrando. Mais que isso, se você tirar a floresta, diminui a rugosidade, fica mais liso, é que nem uma superfície de gelo. Aí o vento vai acelerar a velocidade e vai diminuir a evaporação ao longo da trajetória, porque não tem mais floresta. Só que, como aumenta a velocidade, então o fluxo, que é o vetor versus o escalar, e no caso o vetor é o vento e o escalar é a quantidade de vapor que tem esse vento, ele vai se manter constante ou inclusive até aumentar um pouco. E nesses modelos, como não muda o padrão, esses fluxos vão chegar até aqui e trazendo mais umidade inclusive, e por isso que esses modelos previam que essa região ia ficar mais úmida. Quase todos os modelos, praticamente todos. E já há alguns anos que eu venho questionando isso, porque na teoria, nessa nova teoria, que leva em consideração essa nova física, onde a condensação não produz expansão, a condensação produz contração, o desaparecimento da floresta faz com que a fonte de vapor vá diminuindo e até chegar a um ponto em que a pressão na coluna atmosférica na Amazônia vai ser tal em relação ao oceano que os ventos podem mudar de direção, especialmente eles não chegarem aqui. Tá? E se isso acontecer, aí você está falando de aridificação e desertificação, você não está falando mais de redução localizada de chuva e aumento em alguns lugares, como os modelos falam. Então, isso dentro dessa nova física se consegue ter uma muito claramente sobre o processo, a física. Tá. Agora, tempo? Não, porque depende da floresta, depende de outros fatores também, que é o próprio aquecimento global, tem energia disponível na atmosfera, tem muitos fatores que são intervenientes, né? As secas de 2005 e 2010, salvo engano meu, ainda não tem uma explicação, digamos assim, transparente, fisicamente transparente, do porquê que elas aconteceram. Quem é o determinante? Você falou na época de El Niño. Então, quando tinha o estudo do El Niño, oscilação sul, evoluiu bastante na meteorologia, ao ponto de se estabelecer bem claramente a ligação entre a circulação lá no Oceano Pacífico com a inversão da direção dos ventos de superfície, ou seja, ao contrário, né, os ventos de superfície mudando lá o efeito na água do mar, e como isso afeta as células de Walker sobre a América do Sul. Isso ficou bem conhecido, tão bem em termos de padrão, que os modelos para o El Niño forte, que teve em 97, 98, previram com mais de 6 meses de antecedência e acertaram na mosca. Foi muito bom, assim. E em 83, antes, quando os modelos ainda não se compreendia em profundidade, ainda não tinha se absorvido aquele padrão dentro dos modelos, não acertou tão bem assim, né, as previsões para 82, 83, que foram um El Niño muito forte também. Depois teve outro fraco, acho que em 88, teve acho que em 92, e o 98 foi muito forte. El Niño e Laninha, né? 99 Laninha e 98, 7, 8 o El Niño. E foi muito bem previsto. De lá para cá, eu não saberia te dizer porque eu não acompanho. Tá? Eu não acompanhei mais. Vocês estão colocando a componente dos mega El Niños que eram previstos na questão quando começou as discussões do IPCC, tinha surgido essa hipótese. Então, tinha o grupo do Hadley Center, ele não fala nem mega, eles falam uma aceleração, e quando ocorre um El Niño muito forte, a zona de convergência intertropical, que é onde derrubou aquele avião da Air France, né, que é em volta do Equador, aquela zona de choque, né, de energia cinética, lá, os ventos que vêm dos dois hemisférios se chocam ali, produz aquela zona de ascensão e chuvas e tal, ela vai para o norte e para o sul, dependendo da estação do ano, por causa do eixo da inclinação do eixo da Terra. E no modelo do Hadley Center, aparecia uma tendência que ia fazendo ela cada vez mais para o norte, e isso produzia seca na Amazônia. Chuva lá no deserto do Atacama, seca na Amazônia, aqui chovia muito, das enchentes aqui no sudeste, produzia muitas perturbações de circulação. E isso daí foi um modelo publicado em 2000 do Peter Cox. Do Peter Cox. Isso. Saiu na Nature. E em 2013, o Goods, que é do grupo lá, publicaram um artigo que eu não lembro onde saiu, mas saiu um artigo
no qual eles comparam o modelo atual do Hadley Center com aquele. E aquela tendência, isso daí era decorrente deles terem colocado um ciclo do carbono detalhado dentro do modelo, e não só isso, que esse efeito do carbono, bem os padrões, né, bem absorvidos, os parâmetros dentro do modelo, faziam com que o aquecimento global levasse a essa intensificação do El Niño, e a zona de convergência intertropical ia ficar flutuando cada vez mais, até ficar numa posição permanente e que geraria uma seca permanente na Amazônia, e, portanto, isso matava a floresta. Né? Aí, matando a floresta, aí o fogo entrava, o carbono todo se liberava, o que agravava a situação do processo. Era uma espécie de uma retroalimentação positiva, né? Uma bola de neve, vamos dizer assim. E o próprio grupo lá, hoje, o modelo já não gera mais esse efeito. Já está descartado, praticamente. Então, os outros modelos nunca previram isso. Só o do Hadley Center tinha esse efeito. E eles, ao longo desses 10 anos, fizeram alguma modificação lá, que eu ainda não localizei o que foi exatamente que foi modificado, e que fez com que... Eu acho que eles introduziram alguma resiliência da floresta. Que a floresta tem uma capacidade de resistir. Agora, todos esses modelos não incluem essa física nova que nós estamos propondo. Tá? O modelo do CPTEC, agora o modelo o BESME, que é o modelo brasileiro, que o Paulo Nobre é o coordenador, vai começar a fazer alguns experimentos para introduzir essa nova física, mas não é fácil, porque você tem que fazer transplante de cérebro no modelo, basicamente, né? Porque é um conceito diferente. Enquanto que no modelo, por exemplo, de furacões, você tem... Lembra do filme Twister? Que tem todas aquelas bolinhas que vão voando lá dentro, né, para tirar os dados e poder capturar aquilo no modelo. O modelo tem milhares, centenas de milhares de linhas de código. E já a física... E a física de um furacão, o Gorshkov e a Makariev escreveram em uma equação desse tamanho, assim. E aquela equação dá conta de explicar todo o furacão. Gera o tamanho do olho, gera a velocidade, gera tudo, a velocidade tangencial, tudo. E eles verificaram com dados, que é diferente. A teoria é alguma coisa que você gera baseado nas leis da natureza, e depois você usa dados para verificar se aquela teoria está certa ou não. Já o modelo numérico, ele é construído em cima dos dados. Então, ele não é construído em cima das leis da natureza. Tem alguma outra coisa das leis da natureza, mas por isso. Então, essa é a diferença. Um modelo de furacão, que era um negócio que tinha milhares de linhas, agora ficou uma equação. Uma equação. E aquela mesma equação, você muda um parâmetro e ela representa bem um tornado. Enquanto que modelos numéricos, você precisa de outro modelo para fazer, um modelo de tornado, não funciona o de furacão. Então, isso mostra o poder da teoria, quando a gente volta para a física, o poder da teoria de simplificar e de fazer a gente ter uma capacidade de predição que antes, com o modelo numérico, não é predição, é extrapolação. Porque se mudar o padrão, você não consegue mais prever. Não obstante isso, está no relatório, os modelos com modelo de circulação, né, que tem vários aí dos anos 80, início dos anos 90, previram o que está acontecendo hoje na Amazônia. Muito bem, previram muito bem, inclusive a extensão inclusive um do Carlos Nobre, né, que ele é um dos líderes, a extensão da estação seca, aumentando, diminuição de chuva, diminuição de evapotranspiração, diminuição de runoff, etc., tudo previsto. Em 91 saiu um artigo, teve outros, 84 do Dixon, 89 do Shukla, né, como é que... na verdade, a gente tem um volume de estudos, volume de dados, e até você aborda isso, né, do que você pegou. E era tão você viu os links lá de grande, projetos? Era tão grande o volume que você teve que começar a ler os sumários. Isso. Né? E a falta de... O que existe? A falta de sensibilização ou é o analfabetismo científico mesmo das autoridades para não... Então, Júlio, deixa eu te falar com bastante clareza. Eu acho que existe uma dificuldade inerente, inata, que eu não quero culpar ninguém por ela. Nem os cientistas, nem as autoridades, nem os cidadãos. Porque é um volume imenso de dados.
e é uma forma, a ciência se organizou de uma maneira muito fragmentária. Então, cada um entende da sua disciplina. Fazer esse exercício que eu fiz precisa de muita coragem, porque você tem que entrar na área de vários colegas e ninguém é super-homem, né? Para você dominar os detalhes e as filigranas, como é exigido hoje para você publicar, você precisa dominar os detalhes, né? E ainda assim você manda a publicação, os seus colegas falam, não, faltou isso, você não considerou isso. É a mesma coisa que você tivesse com um microscópio grudado aqui na vista. E você vai vendo os pixels da vida, né? É muito difícil. Então esse é um problema inerente, tem a ver com a história da evolução da ciência. Mas não só, da sociedade em geral, né? E eu acho que as autoridades, infelizmente, elas, apesar de terem essa abundância de informação, e terem os cientistas, 99% da ciência é paga com recursos públicos, não é? Ter os cientistas, digamos assim, entre aspas, à disposição, a gente vê o trabalho magnífico feito aqui no INPE, de monitoramento de desmatamento, por exemplo. Está aí o sucesso que o Brasil teve parcial, não é? Mas o sucesso em reduzir o desmatamento de 2004 até final da década, né? Não teria sido possível sem o DETER, sem os produtos que foram desenvolvidos aqui pela ciência. Então, quando o governo cobra, engaja e coloca aí, mas não estou falando cobrança política, estou falando cobrança no genuíno interesse da sociedade, a ciência entrega. E a ciência tem entregue muitas coisas, mesmo no âmbito das mudanças climáticas, né? E a questão hoje é que você vê, por exemplo, o caso da falta de água em São Paulo. As autoridades não querem assumir a responsabilidade, porque existia um modus operandi no qual esse fator é considerado constante. Chegar o verão. Constante, porque chegou o verão, teve uma outra seca aí nos últimos 100 anos que estão registradas, mas nesse nível como essa de 2014 eu acho que não tem no registro conhecido, né? Pode ser que tenha tido no registro geológico, mas não se conhecia esse volume de redução de chuva como aconteceu esse ano. Então, se você for analisar assim, eu não quero dar desculpa para as autoridades, mas se você for analisar o fato de que a gente tende a um comportamento animal, e o animal ele se comporta de acordo não com uma lógica instruída, nem racional. É irracional. Eu não estou desmerecendo as pessoas, dizer que elas são irracionais. Nós temos um corpo animal. E a gente se comporta de acordo enquanto... Nós somos animais. Somos animais, mas o ser humano não gosta de ser comparado com o animal, né? E aí tem a parte racional. Mas aí você fala para a parte racional, a pessoa fala assim, sim, e sai e continua fazendo tudo igual. Então, e isso, 5 anos atrás, eu dei uma entrevista para o jornal Valor Econômico, e a Daniela Chiaretti me perguntou isso. Ela falou assim, professor, é muito grave a situação? Eu falei, muito grave, gravíssima. A gente está na iminência de 5 anos, em 2009. Aí ela falou assim, e por que as pessoas não reagem? A mesma pergunta que você fez. Eu falei, porque elas não conseguem identificar o fator de risco. O conforto ambiental treinou o cérebro animal dessas pessoas de que não precisa fazer nada, que a natureza está aí, ela controla tudo e está tudo, e São Pedro vai cuidar da gente e que não vai ter problema. E o que precisaria para as pessoas mudarem? E despertarem, escutarem com a ciência. Eu falei, precisa de um desastre. Infelizmente, não tem outra forma das pessoas despertarem. Aí ela falou, quanto tempo a gente tem? Eu falei, acho que o tempo acabou, mas eu diria, para começar os desastres graves mesmo, 5 ou 6 anos. Chutei, bola de cristal, chutei. Tá? 5 anos depois, 2014, 2009, 2014, acertei, né? Acertei, mas foi um chute. Eu preferia que não tivesse acertado, eu preferia que não tivesse acontecendo as coisas agora. Preferia ter errado. Mas 5 anos depois, as pessoas vêm me perguntar, Antônio, é grave a situação? Eu falei, é grave, muito grave a situação, mais do que grave. Quanto tempo nós temos? Eu falei, acabou o tempo. Acabou o tempo, não tem mais tempo. Essa questão de gente ter quando você ultrapassa o ponto de retorno. Não retorno, ponto de não retorno. Ponto de não retorno, exatamente. Eu não diria, isso eu não posso afirmar, se a gente ultrapassou ou não o ponto de não retorno. O que dá para falar é que, como eu diria assim, uma pessoa chega claudicante, chega mal no médico e o médico faz os exames todos e vê que ela está numa situação terminal ou numa situação muito grave.
e ele tem que dar notícia para a pessoa, e aí ele começa dizendo que tudo tem consequência, não é? Então a pessoa, vamos supor, está com um processo de efizema pulmonar, e era um fumante inveterado. Aí o médico pega e fala assim, olha, o seu pulmão está mal. E você, a primeira coisa que eu posso dizer é, instantaneamente pare de fumar. Porque não tem mais, né? Olha aqui, aí mostra a chapa lá, o pulmão está todo negro, né? E já esclerosado, já em processo adiantado de desarranjo. Aquela pessoa pode, eventualmente, se recuperar. Sei lá, parou de fumar, aí o médico vai dar remédios, eu não sei se tem algum tipo de intervenção que pode ser feita e tal, e ela pode se recuperar. Essa possibilidade, já existem pessoas que se sararam, né? A pessoa pode não se recuperar, aquilo ir se degenerando e chegar no final. Ou a pessoa pode ainda, quer dizer, né, em qualquer circunstância, o médico falou, a partir de hoje você não encoste mais um cigarro na sua boca. Imagina a pessoa ali na UTI, né, com intravenoso aqui, com maquininha assim, e a pessoa ainda fala, ah, mas deixa mais, eu preciso fumar mais um pouco, não sei o quê. Eu escutei no noticiário esses dias um professor da Getúlio Vargas, que foi ministro da Agricultura, fazendo a afirmação de que não, isso é utópico, temos que pelo menos o desmatamento ilegal tem que acabar, mas o legal está na lei, está permitido a lei. Tá, aí eu olhei aquilo e falei assim, aquela cara que está lá morrendo com efizema pulmonar ainda quer dar o último trago, e quer fumar e tal, né? Ou o cara que está com cirrose hepática já terminal e quer continuar, me traz uma pinga aí que eu não aguento ficar sem tomar uma pinga. 1860, por aí, estava um movimento forte já contra a escravidão, um movimento internacional, e os países estavam constrangidos, os países que tinham escravos, o Brasil entre eles, né? O Brasil tem escravos, o café era colhido por escravos, cana-de-açúcar era colhida por escravos, a agricultura, a força de trabalho era de seres humanos escravizados. E era legal ter escravos. Quem fez as leis? Quem foi que fez as leis? Foram os brancos, não foram os escravos que fizeram as leis. Os brancos que dominavam todo o sistema, né? Os europeus, digamos assim. E era legal ter escravos. E a grita, na época, era, primeiro, é legal, estou no meu direito. Segundo, quem vai colher o café, quem vai colher a cana, importante para a economia do Brasil, o setor agrícola, olha os paralelos. Agora nós estamos numa situação realmente ruim, em termos de destruição dos biomas, dos ecossistemas e destruição do clima, como a gente vê na literatura, está aparecendo, pipocando, são observações, não é mais projeção, nem predição. E ainda tem gente que vem falar assim que desmatar é ilegal. Quem foi que fez o Código Florestal? Quantos políticos no Congresso não têm terras, não são proprietários de terra? É uma minoria. Se você pegar na Comissão de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável, eu fiz essa conta, você tem pelo menos um quarto que são agropecuaristas. Agropecuarista. Saiu até um livro sobre isso. Alguém foi fazer uma pesquisa. Até pessoas que vieram do movimento sindical, etc., viram congressistas, daqui a pouco eles são proprietários de terra. Você só tem um biólogo e um engenheiro agrônomo. Então. Não, tem pessoas lá do Ministério Público. Mas assim, com a formação para a área de meio ambiente, são duas pessoas. Ah, você fala da Comissão do Meio Ambiente, né? Então, aí, essa foi a minha resposta. Quer dizer, a lei atual é um simulacro de lei. Desconsiderou completamente a ciência, né, para ser formada. Ela piorou uma lei que já existia, introduziu só uma coisa mais positiva, que foi o CAR, que é o Cadastro Rural. E mesmo assim ainda não tá decolando. O resto é só para pior. Como é que você sente? Eu acompanhei isso. O Luiz Jovan Meira Filho começou lá no PCC, falava isso nos anos 90, começo dos anos 90. Inclusive dava bronca geral na imprensa, da falta até da nossa sensibilidade para isso, e alertando sobre a iminência de um colapso amazônico. Depois, com o passar do tempo, vem o Carlos Nobre e fala, e eu testemunhei todos esses períodos. O Nobre, inclusive, fala, olha, isso, a gente está num estado gravíssimo
e já começa a ser aparecer os sintomas, os efeitos, né? E agora você... Então, agora nós estamos já num ponto já estamos na UTI. Tá? Isso eu não tenho dúvida em relação a isso. E me dei conta ao ler os trabalhos dos colegas, porque às vezes a gente fica tão absorvido na própria área que você não está acompanhando tudo que está saindo. Então, quando eu precisei escrever esse relatório, eu fui ler o que estava e fiquei assombrado. Você pegou o quê? Da climatologia, meteorologia? Peguei os mais variados, porque é transdisciplinar. Então, principalmente eu olhava para trabalhos de revisão, porque trabalhos de revisão em uma disciplina, pega um trabalho que sai na Science ou na revista Nature, né, uma dessas duas que são as mais importantes, e aí lá você tem uma síntese, uma súmula de tudo que foi feito naquela área. Então eu peguei esses para fazer a minha síntese. Então o que eles concluem aqui? Que está realmente aumentando a estação seca na Amazônia, está diminuindo a chuva, que tem um efeito mensurado e extremamente daninho a fumaça, o fogo. Não, o fogo gerando fumaça e fuligem. A fumaça e a fuligem mata a chuva, as nuvens de chuva, né, produz nuvens dissipativas. E eu fui encontrando isso, e mudanças não só locais, mas regionais. Agora saiu em 2012 um artigo muito sério na revista Nature, de um grupo aí, que inclui brasileiros, mostrando que o vento que passa sobre a floresta produz até 60% mais chuva do que um vento que passa sobre a área desmatada. E foram ver a jusante, por isso que tem essa ligação, indireta, mas está aí, dos rios aéreos, né, que vem da Amazônia e traz umidade para as zonas de jusante. Foi medido, esse trabalho na Nature fez muito extensivo, pegou florestas no mundo inteiro, e fez essa análise e confirmou que, de fato, floresta exporta serviços, é importante para a chuva jusante de um rio aéreo, se tem ou não floresta amontante. E aí eu fui fazendo toda essa leitura e fui me assombrando. E aí, basicamente, o que está acontecendo é aquilo que eu vinha falando, que eu falei em 2009 para o Valor. É muito grave a situação, e num sistema autorregulado, e essa é para finalizar, num sistema autorregulado, você só percebe o dano depois que ele entra em colapso. Tá? Um exemplo é o alcoólatra. Ele vai tomando, ele tem uma ressaca, ou seja, o sistema está mostrando que teve dano. Mas 2 dias depois, o fígado faz das tripas o coração, a pessoa está boa de novo, acha que não aconteceu nada. Só que ficou uma cicatriz lá no fígado. Né? Morreram milhões de células hepáticas. Aí aquilo vai acumulativo. Todo processo vivo tem memória. É acumulativo, chega um ponto que as cicatrizes tomaram o fígado e cirrose hepática. A pessoa acabou. E é isso que a gente está fazendo no sistema. Como o sistema tem uma capacidade muito grande de absorver abuso, durante as últimas décadas, o nosso ser animal achou que está tudo... Tá, conforto, para que eu vou mudar? E o sistema estava sendo abusado. Só que, diferente do alcoólatra, o alcoólatra não lhe ocorreria pegar uma motosserra e sair cortar pedaço do fígado dele fora. Que é isso que nós estamos fazendo. A floresta é como se fosse um fígado. Então, a poluição o álcool é como se fosse o gás carbônico, o metano e tudo que a gente está jogando de lixo na atmosfera. E a floresta lá está pegando e filtrando e fazendo. Aí a gente vai lá com a motosserra e tira um pedaço do fígado. O que está acontecendo? O que vai acontecer? No nível de satura. E aí por isso que eu falo, não temos mais tempo. E por isso que eu estou propondo um esforço de guerra. Eu queria 2 abordagens suas que eu acho fundamentais. Absorção desse volume de conhecimento, não só para você estar transformando o que é de estrito senso em lato senso para o meio científico. Que é exatamente o que você está fazendo. Só que... para lá que dá um trabalho muito... só que se você olhar a linguagem, tem até poesia ali. Tá? Eu passei por review informal de vários colegas, porque eu queria saber se eu não estava falando uma coisa que a gente se equivoca às vezes, né? E eles cortaram todas as palavras que não eram do métier científico. Aí eu não aceitei, porque eu mantive, porque eu não estou me dirigindo à ciência. Eu não me dirijo à ciência porque não tem nenhuma utilidade você rezar o Padre Nosso para o vigário. Os meus colegas todos estão angustiados.
tá, com a situação, porque a ciência tem tido essa dificuldade. É fragmentada, tem o seu jargão, é difícil de ser entendida e já se criou uma calosidade no qual tanto jornalistas quanto formadores de opinião e governos, etc., estão um pouco assim receosos, falar, isso é ciência, é difícil. Se foi difícil para mim, que sou cientista, que estou atuante, fazer essa leitura, imagina para quem não tem o treino, não é? Essa questão, como você espera o comportamento do meio científico, da transformação dessa informação para ser algo mais palatável, algo mais digerível para as autoridades? Para as pessoas. E aí... Para as pessoas, principalmente para as pessoas. Eu não estou me dirigindo para a autoridade, sabe por quê? Porque eu acho que as autoridades foram... o júri determinou que elas são culpadas por procrastinação e negligência. Tá? Porque elas poderiam ter feito melhor, poderiam ter exigido, que nem fizeram no caso do Brasil. O Brasil fez isso. Exigiu do INPE e falou, me faça um sistema de monitoramento em tempo real. Tá? E o INPE fez, aí o governo organizou os ministérios, organizou o Ministério Público, Polícia Federal e conseguiu um feito em termos de redução de desmatamento, e isso é uma vitória que já estamos perdendo, graças ao Código Florestal que anistiou os desmatadores. Está explodindo de novo o desmatamento. Então, isso mostra que se a gente fez aqui no Brasil, se o governo federal fez isso, e mostrou, e está indo agora em todos os eventos falando, o Brasil tem que ter esse reconhecimento, esse crédito. Por que nós não podemos fazer isso que eu estou propondo nesse relatório? Que eu acho que é o mínimo minimorum. É o que nós temos, não tem mais outra, não tem mais opção. Já passou do ponto de a gente ficar aí. Você deve se recordar, no relatório eu faço uma comparação na última sessão com o que aconteceu em 2008, com a crise financeira. Em 15 dias se gastou trilhões de dólares, trilhões de recursos públicos para salvar bancos privados. Então, não é falta de capacidade, não é. Nós temos essa capacidade, nós temos a tecnologia, nós temos... E a gente precisa se unir, precisa acabar de dissensão. Existe um problema também, a última coisa que eu vou te falar. Existe uma indústria do embaralhamento cognitivo. E a mídia cai nela direto. Tá? A mídia cai nela direto. Então, de cada 100 cientistas, tem menos de 3 que tem dúvidas, eu não vou nem falar do nome, que tem dúvidas sobre alguma coisa. Esses menos de 3 têm mais de 50% do espaço e às vezes sem nenhuma qualificação, sem nenhum credencial, não publicam, etc. E muitos deles são financiados pelo interesses escusos. Então, um processo que já aconteceu na indústria do tabaco, durante 50 anos, a indústria do cigarro mascarou, fez esse embaralhamento cognitivo, e dos anos 90 para cá, a indústria do petróleo, do carvão e do desmatamento, no caso nosso do Brasil, faz a mesma coisa. Tá? É embaralhamento cognitivo. Então, a indústria da energia também. Da energia. E o que é triste disso tudo é que você vê, por exemplo, no caso do tabaco, hoje já se resolveu. É uma tendência mundial irreversível. Países onde tem fumantes desesperados, em alguns países da Europa, já está tudo proibido. Por quê? Tem consequência não só na saúde, tem consequência na economia. E todas as pessoas falaram, para que a gente está com isso? Esse nível de intolerância com algo que foi demonstrado pela ciência como sendo daninho, precisa ser adotado em relação ao desmatamento e a fumaça e a fuligem. Agora, imediatamente. E isso, eu acho que se a gente zerasse hoje o desmatamento, ainda não é o suficiente. Porque a gente deixou passar tempo demais e se destruiu muita floresta. E continuam poluindo o planeta de uma maneira cada vez crescente, né? Para Kyoto a gente tinha que diminuir em 2012 e agora a gente aumentou. Estão aumentando e não tem nenhum sinal assim é só procrastinação, não se decide nada. É aquela coisa de você se moldar a zona de conforto. Você acha que a tendência é agravar os quadros presentes hoje? Mesmo que olha, o clima é um local que você falou, você citou muito a teoria de caos e existe, é muito complexo.
eu tenho a mesma sensação, assim, de estar, e eu já passei muitas vezes por médicos, porque eu fiz 4 cirurgias de coração, tive um AVC, eu já tive malária 2 vezes, leishmaniose, etc. Então, quando o médico ele vê o seu quadro, um corpo humano é de uma complexidade incompreensível, né? Um corpo humano tem 100 trilhões de células, fora os órgãos, fora toda a complexidade, entendeu? E a gente está tudo silenciosamente trabalhando lá, você só se dá conta quando você para no hospital. Aí o médico que estudou e que entende o que, ou supostamente, ou entende uma parte, ou uma grande parte, ainda o médico que estudou por anos, décadas às vezes tem um doutorado, ele não pode fazer uma afirmação peremptória que você vai morrer amanhã ou daqui a 5 dias, se você vai se recuperar, você não vai. Ele pode falar o seguinte, ó, cigarro, fim, pro fumante. Pro alcoólatra, falando, álcool, acabou. Vamos tomar isso daqui, vamos fazer isso daqui. E essa sensação que eu tenho em relação à situação atual. Nós estamos numa situação bastante preocupante, bastante séria. Não dá mais tempo para ficar alimentando esse embaralhamento cognitivo. E eu digo isso para a imprensa, diretamente, olho nos olhos. Chega de embaralhamento cognitivo. Vamos prestar atenção na verdade. Não, realmente, observar o que está acontecendo. E por isso que eu estou mudando a linguagem. A linguagem que eu estou usando agora é para o cidadão. Vai curto-circuitar, inclusive, a imprensa. Porque se a imprensa está participando do jogo de embaralhamento cognitivo, por que eu vou entrar nesse jogo? Gasta uma energia enorme. Eu tenho aqui evidência, está aqui, ó, imagem de satélite, vem alguém e fala assim, eu não acredito em nada disso, porque isso daí é eles que estão falando. E a imprensa dá quilometragem para esse que falou que não acredita em nada disso. O Jô Soares recebe um fulano lá que nunca publicou nenhum trabalho. E quem é sério, que está pesquisando isso a vida inteira, não sei o quê, fica 3 meses tentando desdizer o que aquele fulano disse lá. Aí você vai lá na internet buscar, o cara tem ligação com organizações que são conhecidas como organizações que têm interesse na sujeira, né? Que tem interesse como petróleo, como carvão e o desmatamento no caso do Brasil.